Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus a todos. Vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Está aqui no quadro, carta escrita a cristãos, em especial de origem judaica, cristãos hebreus, capítulo 10, 19 a 31. Hebreus 10, 19 a 31. E está escrito: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animarmos uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos correções, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de fogo e juízo vingadouro prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado, insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim diz o Senhor. Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. Esse texto é pesado, o povo ficou tudo calado. Certa vez, Jesus estava ensinando e uma multidão estava atrás dele, seguindo ele. E ele decide colocar a multidão à prova. E esse texto está lá em Lucas, o Marcos leu esse texto também. E ele faz uma outra parábola contando sobre um homem que vai para a guerra, um rei que vai para a guerra e não sabe contra quem vai enfrentar, ou quantos vão enfrentar, se vai ter condições de ir à guerra e de vencer. E essas duas parábolas querem dizer basicamente a mesma coisa, né? Que nós precisamos estar preparados para o trabalho, para o caminho que estamos tomando, ou seja, a vida cristã. E a gente sabe que pessoas na caminhada cristã desistem da caminhada. Os mais antigos, aqui tem irmãos mais antigos, e eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas, e muitas pessoas, e podem pensar exemplos e mais exemplos de irmãos que se converteram, eram irmãos fiéis, e hoje, infelizmente, não estão mais conosco. Essa é uma realidade que nós enfrentamos diariamente, nós conhecemos e nós vivemos diariamente. Madison leu agora um texto que está lá em Hebreus, e eu já convido vocês a abrirem comigo. Se já está aberto, mantenha, a gente vai ficar nesse capítulo mesmo. E Hebreus é uma carta muito interessante, porque ela vai falar, e ela tenta, de toda forma, evitar a apostasia, o afastamento da fé cristã. O autor de Hebreus, seja quem for, a gente não sabe quem, mas ele quer, acima de tudo, que os irmãos não se afastem, que eles não voltem às práticas do judaísmo de onde eles saíram, né? Que eles não abandonem a fé cristã para que voltem à vida que viviam antes. Essa é, basicamente e principalmente, a mensagem do livro de Hebreus. Que os irmãos perseverem, que os irmãos permaneçam firmes. E essa é a reflexão principal que eu queria trazer para a gente hoje. Eu vou começar, a gente vai continuar aí a partir do versículo 32, Madison leu até o 31, e antes disso ele vem falando sobre como é
perigoso aquele que conheceu a fé cristã e volta atrás. Quanto é difícil e quanto é duro o castigo para esses que fizeram isso, né? Todos aqueles que abandonaram a fé cristã. Mas o autor de Hebreus vai tentar e vai argumentar de formas como para que aqueles que estão fiéis, que permaneçam fiéis. Para que aqueles, como nós, que estão na fé cristã, que permaneçam, que continuem. E aí no versículo 32 ele vai dizer: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Alguns de vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Eu acho interessante esse versículo, porque ele vai dizer, bem, lembrem de quando vocês foram iluminados. Lembrem dos primeiros dias. E essa é uma reflexão muito marcante, especialmente para peixinhos, porque a gente consegue pensar aqui e ver pessoas antigas na fé, de muitos e muitos anos na fé. A gente pode ver Mimito ali, que é um recém-nascido, né? Então, a gente pode olhar para a nossa congregação e ver que tem pessoas de várias etapas na fé cristã. E essa mensagem de Hebreus, ela serve para a gente hoje. Lembrem-se dos primeiros dias. Os mais antigos, lembrem da época, dos tempos antigos, né, de como vocês foram convertidos, da alegria que tinha quando se converteram. Ou, se você não conseguir lembrar, olhem para os mais novos, né? Olhem para aqueles que estão se convertendo agora. Olhem para o ânimo que eles têm, olhem para a alegria, para o ânimo que eles têm em servir ao Senhor. Era assim que vocês sentiam também, era assim como eu também. Eu apesar de ser novo, eu tenho uns 11 anos de cristão. Eu fui batizado em 2012. Então, o incentivo que Paulo ou quem é que tem escrito a carta aos Hebreus, quer fazer por esses irmãos: lembrem da época que vocês, do começo, de quando vocês foram iluminados. Se vocês estão fraquejando na fé, se está difícil a caminhada cristã, se está difícil o sofrimento, as dificuldades, calma, para um pouco, lembra de como era no princípio. E o texto não está dizendo que no começo era fácil. O texto está dizendo muito pelo contrário, né? Que no começo eles suportavam as lutas e os sofrimentos. Então a caminhada cristã não é fácil desde o começo, né? Desde o começo a nossa caminhada cristã ela não é flores, não são flores, né? Mas a alegria do começo da caminhada precisa ser lembrada. A gente tem, e eu acho que é uma coisa do ser humano, a nostalgia, né? As pessoas falam nostalgia, né? As coisas antigas parecem mais bonitas, parece que são mais... o mundo era mais bonito antes, quando você era criança as coisas eram melhores, né? A gente pensa, quem gosta de futebol lembra as seleções antigas, as melhores seleções, enfim, a gente pensa sempre para trás como uma coisa gostosa, como uma coisa boa, e o incentivo do autor de Hebreus é exatamente esse, que a gente olhe para trás com alegria, olhe para trás e lembrem do que nós passamos e como nós enfrentamos as dificuldades. A caminhada cristã ela é difícil desde o começo e sempre foi, nunca foi fácil. Se você pensa que antes era mais fácil, talvez seja porque é a nostalgia, né? Você está pensando com a cabeça de uma pessoa que era recém-convertida. Mas é difícil e nós estamos aqui para perseverar. E mais uma vez, o incentivo do autor é: lembrem-se do começo. Lembrem-se de como era fácil. Lembrem-se de como vocês tinham ânimo. Lembrem de como era legal e divertido ser e fazer as coisas que eles faziam, né? Eu acho que esse é um convite a nós também, não que sejamos fracos, mas que em cada dificuldade a gente possa lembrar também dos momentos que nós, no começo, quando nós tínhamos tanto ânimo para servir ao Senhor. Essa é uma grande reflexão para a gente hoje. E aí, versículo 34 vai dizer: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíamos bens superiores e permanentes. Ele começa a falar agora sobre como esses irmãos precisam lembrar, primeiramente, de como eles eram no começo, né, como foram eliminados, mas também que sofreram coisas e que até perderam coisas, mas essas coisas ficaram em segundo plano. A gente aqui em Olinda, a gente vê muitas pessoas perdendo casa, né, em desabamento e coisas do tipo, incêndios, enfim. E o convite do autor é: as dificuldades dessa vida são pequenas comparadas às coisas superiores que vêm do céu. Então, se as nossas dificuldades financeiras, que a gente estava falando na aula, né, como essas dificuldades financeiras acabam atrapalhando a nossa vida espiritual, se você passa por isso, bem, pensem e lembrem-se também que as bênçãos espirituais são superiores e infinitas.
são superiores e não acabam, não vão ser perdidas. Não vai ter uma enchente que vai tirar de nós, não vai ter um incêndio que vai... As coisas que nós temos em Deus não são tiradas de nós. Aqueles que estão em Deus e perseveram em Deus não têm nada a perder. Muito pelo contrário, só tem a ganhar. E esse é o incentivo do autor. Lembre-se disso também. Lembre-se que os sofrimentos e as dificuldades dessa vida não são nada, são pequenos. E se nós perdemos uma coisa aqui, bem, possamos nos sentir até alegres por isso, porque nós estamos passando por provações. Porque essas coisas nos fortalecem, nos fazem receber bênçãos espirituais superiores. O autor está lembrando isso também para a gente. Possamos sempre lembrar, nas meias nossas dificuldades, nossa caminhada, as coisas do céu são superiores e é elas que nós devemos focar, é nelas que nós devemos olhar e nos concentrar. E aí continua o versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ele vai citar duas reflexões de textos antigos, né? Textos de outros textos. O autor vai estar usando ele como incentivo, mas no versículo 35 ele vai dizer que não abram mão da confiança que tem em vocês. Um pouquinho antes, no texto que Madison leu, vai falar que tenham confiança para chegar até Deus, né? Para chegar até o santo. E essa é uma imagem bem judaica da coisa, né? Do sacerdote que ia até a presença do Senhor e que precisava ser puro e santo, e, enfim. E agora, na nova aliança, nós temos, cada um de nós, a permissão de chegar até Deus. Então, cheguemos com confiança. Nos cheguemos até Deus com confiança porque sabemos que Ele nos aceita, porque sabemos que Ele está conosco, porque sabemos que Ele nos purifica. E é por isso que no versículo 35 ele fala: não abram mão dessa confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Irmãos, a caminhada, mais uma vez, ela é árdua e é difícil, né? Mas essa é a confiança que nós temos e que precisamos manter. A confiança de que vamos receber de Deus aquilo que Ele nos prometeu. Que vamos receber de Deus, não uma casa, um carro, como falam por aí, né? Vou receber de Deus. Não é isso que Ele está falando aqui. É uma coisa eterna e superior. É a salvação. Não tem nada melhor que isso e ninguém pode tirar isso de nós, né? Mas essa é a confiança que todos nós precisamos ter e precisamos manter em nossa vida, em nossa caminhada, diariamente. Tenhamos essa confiança rica e forte em nós, para que, de modo que, quando a gente consiga cumprir aquilo que fomos estabelecidos, né, a caminhada cristã, recebemos de Deus aquilo que Ele nos prometeu, a fé e a salvação. E aí, ele vai continuando, no versículo 3, ele vai falar sobre, mais uma vez, umas citações, né? Fala que aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Essa é uma mensagem, e é uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira. A todo aquele que vai perseverar é o que vai receber a recompensa, mas aquele que não caminha até o fim, esse não agrada a Deus. Essa é a mensagem que nós precisamos ter, e essa mensagem não precisa nos trazer medo, muito pelo contrário, precisa nos trazer força e encorajamento para que a gente consiga perseverar, para que a gente seja aqueles que vão até o fim e vão concluir e vão receber de Deus aquilo que Ele tem nos prometido. O autor está tentando lembrar que nossa vida ela é pautada e baseada na fé, e isso quer dizer que as coisas aqui na Terra nem sempre são visíveis, nem sempre conseguimos ver as coisas progredindo, nem sempre conseguimos ver as coisas andando, nem sempre conseguimos ver como as coisas vão ter um fim bom, mas, como Abacuque vai dizer, nossa vida a ovelha do justo é pautada e baseada na fé cristã, na fé em Deus, confiando que no final nós vamos receber. E esse versículo 39 é muito chave porque a gente está tentando falar aqui. Ele vai dizer que nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
Acho que esse é um versículo que nós precisamos recitar diariamente, né? Precisamos olhar para esse versículo diariamente e lembrar, e ler, e tomar para nós mesmos. Nós não somos os que desanimam, não somos os que fracassam, não somos os que vão naufragar na fé, como nós, enfim, nós conhecemos irmãos que chegaram a esse ponto. Nós, porém, somos aqueles que creem e são salvos. Que sejamos esses. Que sejamos esses. Aqueles que no começo calcularam o preço da obra e conseguiram concluir. Aqueles que foram à guerra sabendo quantos soldados precisariam para concluir. Aqueles que guardam a confiança na fé cristã até o fim. Aqueles que são obedientes. Aqueles que perseveram e são salvos. E não os que retrocedem e são destruídos. Somos aqueles que são salvos. Deus nos abençoe e que sejamos assim. Eu tenho, semana passada, eu estava na aula e o tema era missões, né? Eu lembro que a ideia toda era de como nós chegamos até os de fora. Como a importância de nós falarmos, ensinarmos e levar um evangelho para os de fora. E essa mensagem de hoje eu queria fazer justamente o caminho contrário, né? Que a gente olhasse, perseverasse e ensinasse e clareasse para nós, para a nossa caminhada cristã. E aí, né, eu tenho visto, e vocês também têm visto isso, pessoas, irmãos antigos que estão naufragando na fé. Acho que Matos, a gente conversou com isso um certo dia, e Matos falou, bem, eu me espanto quando tem um irmão que termina na fé, né, Matos? Que conclui a caminhada e a gente diz, irmão, foi um irmão fiel até o fim. A gente tem visto muito mais irmãos que estão naufragando na fé, irmãos que não estão lendo versículos como esse e entendendo a mensagem do Senhor. Que todo aquele que desiste é destruído. Que todo aquele que abandona a fé não agrada a Deus. Que nós sejamos esses que perseveram e são salvos. E que nós sejamos aqueles também que percebem que os irmãos estão fraquejando e estendem a mão também para ajudar esses irmãos. Aqueles que estão atentos, não só aos de fora, e eu não quero colocar um como maior que o outro. O nosso papel serve para os dois lados, né? Tanto para os de fora, para alcançar os de fora, mas serve também para os de dentro, para que a gente consiga manter os irmãos de dentro. Para que a gente consiga olhar para o nosso irmão e ver a necessidade que há nele. Para que a gente consiga olhar para os nossos irmãos e consiga ver que ele está caindo em algo, que a gente consiga estender a nossa mão e ajudar. Para que no futuro a gente possa conversar, Matos, e dizer, bem, eu fico espantado agora quando o irmão que naufraga na fé, e que é muito mais comum que irmãos caminhem e que no final da caminhada eles vá até o fim e morram na fé cristã, fiéis, servindo ao Senhor. Essa é a luta da igreja, essa é a luta nossa diariamente. É a luta do autor de Hebreus aqui também, é a nossa luta e não vai acabar, não é até a volta do Senhor. A gente vai estar diariamente ensinando, trazendo para perto, mostrando o quão bom é servir ao Senhor, lembrando do começo, lembrando das dificuldades, lembrando que tudo foi difícil e mesmo assim a gente perseverava, lembrando que a gente já perdeu coisas, já abrimos mão de coisas para servir a Deus, nós já deixamos de fazer coisas, deixamos de fazer coisas pessoais para nós, para que Cristo fosse exaltado e que essas coisas não sejam em vão. Que essas coisas sejam, possamos lembrar dessas coisas e dizer, bem, perdi, mas valeu a pena, né? Paulo vai dizer que era tudo como lixo, né? Tudo escória, ele o que ele perdeu não valeu de nada. Que nossa caminhada cristã seja dessa forma. Possamos lembrar sempre de coisas boas e perseverar até o último dia. Mais uma vez, como aqueles que perseveram e são salvos, e não dos que desanimam e são destruídos. Deus nos abençoe e possamos perseverar até o fim.